Olá, meus queridos, sejam bem-vindos hoje à lição número 125 do livro Um Curso em Milagres. Espero que vocês estejam bem e me dizem como que foi a prática de ontem. Ontem nós começamos a fazer períodos mais longos de meditação, aquietar a mente, né? Me diz aí se você praticou, como que foi desafiador ficar os 30 minutos em silêncio. Sempre no começo, às vezes, pode parecer um pouquinho desafiador, mas com a prática a gente acaba descobrindo que é uma ferramenta que nos ajuda em tudo nessa vida, inclusive a encontrar qualquer solução dentro de cada um de nós. Então, é muito importante esses momentos de silêncio, de quietude, para a gente se conectar à nossa sabedoria interna, à divindade que existe em cada um de nós. Bom, hoje a lição ela continua falando sobre a quietude. E o tema principal da lição diz que em quietude recebo hoje o verbo de Deus, a palavra, a mensagem, a orientação. E a lição ela diz aqui em um trechinho: esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de Deus para sua própria vontade. Para sempre é tão livre quanto a Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Então, antes da gente seguir aqui com a nossa reflexão, eu só quero lembrar que esse Deus aqui que está sendo falado na lição não é o Deus dos dogmas religiosos, como a gente aprendeu dentro das religiões, da cristã, enfim, todas as religiões, elas têm a figura de um Deus que é um Deus quase que humano, né? Um ser que pune, que castiga, que faz diferença entre bons e maus, né? Ele ama os bons e castiga os maus. Não é esse Deus. O Deus que a gente fala aqui no livro não é esse Deus. Esse Deus aqui, se a gente for levar, né, nas palavras da ciência, é a mente supraconsciente, é a mente cósmica, é a mente universal. Não é um ser, é uma consciência. Então é esse Deus consciência que nós estamos tratando nas lições. Então essa mente supraconsciente é Deus. E é bom a gente se acostumar com isso, para a gente tirar essa ideia limitante de que Deus é um ser que está em algum lugar. Não, Deus é uma consciência que está em todos os lugares, em tudo essa mente está conectada. No humano, através do subconsciente. Numa pedra, através da sua energia de consciência. E aí nas árvores, nos animais, nos planetas, né, nos universos, porque não existe apenas um universo, mas existem multi-universos. Então, essa consciência cósmica universal, ela se conecta a nós e é este que a gente chama de Deus. Então, este é o Deus que nós estamos falando aqui nas lições. Por isso, ele fala aqui que para a gente se conectar, para a gente ouvir esse Deus que fala conosco através da nossa sabedoria interna, e aí a gente pode chamar aqui de Espírito Santo, porque no livro ele trata essa parte dessa mente universal que se conecta com cada um de nós, de Espírito Santo, a gente também pode chamar de Eu Superior, né? Que também é conhecido como Eu Superior, que é um aspecto de nós que já está num nível avançado de consciência, porque ele está conectado de forma mais profunda ou
numa porção maior de consciência, a consciência supraconsciente. Então, o Espírito Santo aqui, ou eu superior, é aquele que traz a informação da mente cósmica a cada um de nós. E a quietude é importante para que a gente faça essa comunicação, para que a gente possa ouvir essa parte dessa consciência falar com cada um de nós. E por quê, né? Se o nosso subconsciente é quem conversa com a gente, se comunica com a gente através do espírito, significa que a gente precisa dessa quietude para que a mente subconsciente possa entrar em ação. Porque quando a gente está desperto, acordado, ativo, a gente não está utilizando a potência do nosso subconsciente. A gente está sendo controlado pelo consciente, pela nossa razão. Então, quando a gente entra no momento de quietude, onde eu respiro de forma profunda, vou relaxando a minha mente, vou deixando os pensamentos passarem, vou ficando no aqui e no agora, é onde o subconsciente, ele desperta ali, ele fica ativo. E aí, ele pode se comunicar com a gente pode perceber ele através das sensações que a gente vai sentir, através das emoções que a gente vai sentir, através da intuição. E essa comunicação de Deus, né, da consciência cósmica, através do nosso subconsciente, a gente pode sentir através do coração. E não é à toa que o coração, ele também tem neurônios, né? Então, o coração, ele faz uma conexão com o nosso cérebro. Para quê? Para processar esses dados, entende? Então, eu recebi um impulso elétrico da energia cósmica, né, da consciência cósmica, chegou no meu inconsciente, no meu subconsciente, o meu subconsciente transformou aquilo num dado, este dado passou lá pelos meus neurônios, os meus neurônios decodificaram aqueles dados e transformou aquilo em uma emoção, em um sentimento, em uma intuição. E aí eu consigo interpretar. Então, percebe que existe um mecanismo por trás. E percebe que esse mecanismo, tudo isso acontece em questão de segundos. E a quietude, ela é importante para que você permita que isso aconteça. Então, precisa ter uma intenção sua, uma intenção forte de se conectar a essa consciência cósmica. Essa consciência cósmica recebe a informação da sua intenção e ela começa a trabalhar enviando os impulsos eletromagnéticos, os impulsos de energias que vão começar a fazer todo esse processo até você receber a informação já traduzida para que você possa compreender. Às vezes a gente não tem a noção do quão complexo é a existência da vida e ao mesmo tempo o quão incrível é a existência, é a vida, é o movimento da vida, é como as coisas acontecem e acontecem num nível que nós não estamos acostumados a parar para pensar, né? A gente não pensa como que o pensamento é gerado, como que a conexão com a nossa divindade é gerada, mas existe todo um mecanismo por trás disso. Então, por isso que aqui estar em quietude, estar em silêncio e para tudo, né? Para tudo. Se você quer se conectar com a consciência divina, você precisa ir para o silêncio, você precisa ir para dentro. Às vezes a pessoa ela quer orar, né? Quer fazer oração, mas se você quer ouvir Deus falar contigo, você precisa se calar, fechar a boca, fechar os olhos, respirar profundamente e ficar ali. Ele fala com você através do seu silêncio. Então, se eu vou fazer gratidão, praticar um momento de gratidão, por exemplo, e aí eu posso falar, né? Eu preciso falar, né, as coisas pelas quais eu sou grata. Mas se eu estou querendo receber da consciência cósmica de Deus, eu preciso me calar. Então, a lição de hoje
ela pede exatamente isso, que a gente se cale. E aqui a lição, ela pede pra gente ficar nesse momento 3 vezes durante o dia por 10 minutos cada vez. Então, vão ser os mesmos 30 minutos que a gente fez ontem, só que hoje vai ser dividido. Então, 3 vezes, pode ser de manhã, no meio do dia e à noite. Mas que você experimente este silêncio que é muito importante. E aí ele diz mais o seguinte aqui: em serenidade hoje ouviremos a voz de Deus sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos o silêncio pelo verbo de Deus. Então, olha só o recado. Não é para ouvir o mundo. Ouvir o mundo, o que é? Você ouvir os problemas da sua vida, as questões da sua vida, o que está acontecendo no planeta. Não, tudo isso são ilusões criadas pelas nossas mentes. Então não é para ouvir essas ilusões nestes momentos que você está praticando e, se possível, também durante todo o dia. Mas principalmente nos 3 momentos em que você vai se calar e se aquietar. Então é confiar que essa conexão entre Deus, mente supraconsciente, ela acontece com você, subconsciente, através deste silêncio. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, eu tenho praticado já há algum bom tempo essa questão de praticar o silêncio, de me conectar, de ter essa intenção de me conectar com essa mente cósmica toda vez que eu tenho questões para resolver e principalmente no meu trabalho mesmo. Por exemplo, há um hábito que eu adotei e que tem assim sido maravilhoso na minha vida, eu escrevo bastante, né? Eu escrevo posts diariamente no meu Instagram. E são conteúdos de qualidade, são reflexões, são coisas ali para contribuir mesmo para quem está no processo de evolução, de expansão, de busca, né, por essa conexão espiritual. E eu sempre faço alguns minutos, 5, 10 minutos de meditação, de aquietar a mente, se calar, com a intenção de receber a informação que eu necessito para fazer aquele trabalho. E isso tem sido maravilhoso na minha vida. Assim como também eu faço isso antes de gravar cada vídeo que eu estou fazendo para as lições. E eu estou gravando diariamente, não só para as lições, mas às vezes eu também preciso gravar algum outro assunto que eu quero falar. Então, eu também faço a mesma coisa. Então, eu fecho os olhos, me conecto e sempre coloco a intenção de que a minha sabedoria interna fale através de mim. Sim, que o espírito, o meu eu superior, fale através de mim, porque eu por mim mesma não sou nada, né? A gente pela mente do ego não somos nada, somos limitados, né? E é uma coisa engraçada porque eu leio as lições, eu estou praticando as lições também, então eu leio e aí eu tenho uma ideia na mente que eu vou falar de uma certa forma. E aí eu medito e quando eu termino de meditar, eu já deixo a câmera pronta, entro em meditação. Quando eu termino de meditar, eu respiro profundamente, ligo a câmera e começo a gravar. E é interessante porque as coisas vão fluindo e quando eu vejo, eu já estou falando de uma outra forma, coisas que eu não tinha programado. Então eu falo, eu vou falar esse trecho aqui. E aí, quando eu começo a gravar, eu começo a falar, às vezes, uma outra coisa que vai surgindo no momento. E eu falo com segurança.
Então eu percebo que existe uma guiança, existe uma sabedoria que não é o meu ego que está me guiando a falar dessa forma, a falar desse jeito, a colocar esta palavra, a dar este exemplo. E isso tem sido um divisor de águas na minha vida. Porque antes, é só você olhar para trás que você vai ver que houve uma mudança. Houve uma evolução no meu processo pessoal mesmo de evolução. E por quê? Eu tenho certeza que não é só porque eu estou estudando o livro. Não é, porque só estudar o livro não é suficiente se você não pratica. Então é esse praticar que dá todo essa evolução no nosso estado, que dá essa evolução no nosso caminho mesmo. Seja qual for o caminho, eu tô falando da minha situação aqui, mas seja qual for o caminho, se você tem esses momentos onde você joga a intenção de receber a orientação vem. Então, os momentos de silêncio para mim, que eu sempre coloco a intenção de receber a orientação, ela vem. E claro, né, se eu sei disso, você acha que eu vou ficar um dia sem fazer isso? Claro que não. Não vou e não fico. Então hoje para mim é um hábito na minha vida. Às vezes, dependendo das coisas que eu preciso fazer no dia, eu paro 5, 6 vezes, pequenos momentos de 5, 10 minutos para essa conexão. E isso faz um bem enorme em todas as áreas da minha vida. Eu vejo esse processo, eu olho para mim, assim, 1 ano atrás, e agora eu já sou diferente. Na verdade, nós mudamos o tempo todo, e eu percebo que todo dia algo está diferente, algo está melhor, entende? Então, que isso sirva de uma motivação para que você também perceba e experimente isso na sua vida. Não importa em que área você trabalha, não importa a situação na sua vida, não importa as suas crenças, o seu estilo de vida. Apenas confie que isso faz a diferença. Essa quietude, essa conexão entre mente de Deus e mente subconsciente, a sua mente que está aqui experienciando essa existência agora, que é a orientação do seu Espírito Santo, do seu eu superior, da sua sabedoria interna, não importa o nome que você dê para essa parte da consciência divina que está em você, é importante que você tenha esse hábito de se conectar a essa consciência diariamente. Diariamente. É vital para a nossa existência, é vital para o nosso nível de felicidade, é vital para o nosso nível de bem-estar nessa existência. Assim como é vital para que a gente possa receber a orientação que a gente precisa, seja qual for a causa que a gente precisa. Então é isso, minha gente. Façam sim esses minutos de silêncio, de quietude e perceba o movimento que acontece. Inclusive o movimento da energia que você vai sentir, porque a gente sente quando a gente tá nesse processo, né, de se conectar, nesse processo de quietude, colocando essa intenção, você vai sentir esses movimentos através das sensações do seu corpo. Isso é muito maravilhoso, a gente percebe que não estamos sozinhos de forma alguma e não somos separados de forma alguma. Então, meus queridos, é essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Por favor, leiam toda a lição, claro, porque tem bastante informação aqui. E boas práticas para vocês. Um grande beijo.